chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Olá, missionário e missionária, graça e paz. Uma alegria tê-los aqui conosco, vivenciando e partilhando este momento missionário. Cada vez mais desejando, criando consciência de uma igreja, diocese, comunidades missionárias. O evangelho deste domingo tem tanto a nos ensinar. Jesus utiliza a imagem da parábola, a linguagem da parábola, e utiliza 3 imagens para fazer a semelhança com o reino dos céus. O joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essas 3 parábolas podem fazer com que a gente compreenda a presença de Deus, com que a gente possa compreender como Deus se revela a nós. Queria começar com a parábola do grão de mostarda. Ela faz com que a gente se desconcerte, ela faz com que a gente rompa com as mentalidades que a gente tem de Deus. Deus não se faz no poder, Deus não se faz na grandiosidade, Deus não se faz naquilo que é estupendo aos olhos humanos. Deus se faz, se revela, se manifesta a partir das coisas mais pequenas. O grão de mostarda, ela expressa o mais cotidiano, o mais ordinário, o mais comum, para expressar que, se não é a partir da nossa cotidianidade, do pequeno, do humilde, nós não seremos capazes de manifestar o reino de Deus. Da mesma forma, o fermento na massa, para expressar que Deus não está fora, Deus não é fora da realidade humana, Deus se faz dentro, Deus está no nosso meio. Por isso, não sejamos missionários e missionárias a partir de fora, olhando a realidade, impondo o reino de Deus, mas inseridos, o fermento na massa, inseridos no meio do povo, vivendo a experiência com o povo, alegrias, tristezas, dificuldades, mas ali, sendo essa presença que faz crescer, que faz germinar, que faz crescer tudo aquilo onde o fermento está. É o nosso testemunho, é a nossa presença cristã. A parábola do joio e do trigo, muitas vezes queremos compreendermos a nossa presença como somente o trigo, mas é preciso conviver com o joio para transformar a realidade. Eu acredito que a imagem dessas 3 parábolas, elas pedem de nós uma atitude de transformação, não a partir da grandiosidade, sempre a partir da pequenez. Por isso, o joio e o trigo vão crescer juntos. Jesus diz: tem paciência, deixa crescer, e quando crescer, se separa. Por isso, o nosso testemunho é o que diz, vai dizer o que somos, o que fizemos crescer, o que fizemos de transformação dentro da nossa comunidade. Essa imagem, ela desconcerta, porque faz entender que Deus não impõe, mas Deus não domina, mas Deus convida, Deus transforma, Deus atrai. Ele não impõe, Ele transforma. Ele não domina, Ele atrai. Essa deve ser a atitude do missionário e da missionária. Presença no meio do povo como um fermento, inseridos ali no meio, como o grão de mostarda, que se faz pequeno, que se faz até mesmo escondido, mas que faz crescer, onde todos podem encontrar aconchego. E que na paciência e no crescimento do joio e do trigo, com a tua atitude, com a tua presença transformadora, é capaz de diferenciar o bem do mal. Que este evangelho ajude a gente a ser essa presença nas nossas comunidades eclesiais missionárias. Não tenha medo de ser fermento, não tenha medo de ser o grão de mostarda. Faça do ordinário, faça da pequenez, da humildade, essa presença transformadora do reino de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, você que é missionário e missionária, para que com a bênção de Deus a gente compreenda cada vez mais a sua ação, a sua presença, e nós sejamos no mundo esses construtores do teu reino.